Porque fica toda hora pitando aqui quando chega a gente. Ok. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro encontro do curso Thomas Merton e a Teologia do Verdadeiro Eu. Eu sou Jailson, trabalho na editora Vozes e quero agradecer a presença de todos durante esses três encontros, agradecer todas as pessoas que estão participando aqui ao vivo. E também estendo esse agradecimento às pessoas que estão nos acompanhando pelas gravações. Como já é o nosso terceiro encontro, todos já estão cientes de todos os avisos, o único reforço que eu faço é que seus microfones fiquem no mudo, para que não tenha tantos ruídos, e que também fiquem atentos aos seus e-mails, porque todas as informações a gente está enviando por e-mail. Então, nosso muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, e também, de maneira muito especial, agradeço ao Nilson por ter preparado esses três belíssimos encontros. Eu passo a palavra ao Nilson e que tenhamos um ótimo encontro. Ok, boa noite a todos, mais uma vez. Em primeiro lugar, queria agradecer a vocês todos pela presença. Hoje é um terceiro e não previsto inicialmente encontro, então é com muita alegria que eu não estou só aqui, né? Estou com vocês para a gente poder trabalhar a continuidade dos conteúdos do nosso curso. A ideia, desde o início, ao criar esse terceiro encontro, foi partir do princípio de que as aulas têm sido gravadas, né? Então, mesmo as pessoas que já tivessem uma agenda fechada para hoje, porque não haviam previsto, né, esse terceiro encontro, vão poder assistir depois. Então, ninguém vai ficar descontemplado, né, porque nós criamos aí esse terceiro encontro. E conforme eu fui planejando o material para nós trabalharmos hoje, eu fui vendo que seria impossível realmente em dois encontros nós trazermos o cardápio mínimo. Então, fiquei muito feliz da gente ter conseguido esse terceiro momento, agradecido a Vozes por ter concedido essa possibilidade, e temos então mais 1h30 aqui para podermos dar continuidade à nossa conversa. Eu vou projetar aqui o nosso slide, e tem só um minutinho para eu poder trazer aqui esse nosso material. Está chegando aí, né? Ele não está no modo apresentação, está? Não, Nilson. Ah, tá. Já sei o que eu fiz aqui de errado. Acho que agora vai. Agora sim, perfeito. Tá bom. Então, pessoal, hoje é a nossa terceira aula. Só lembrando, então, que o nosso tema é Thomas Merton e a Teologia do Verdadeiro Eu, que é uma espécie de resumo dos conteúdos que eu trabalhei no livro que a editora Vozes publicou agora no mês de abril. O nosso percurso de hoje, ele vai trabalhar a questão de uma jornada, que eu estou chamando de jornada interior, uma jornada que passa por alguns elementos imprescindíveis nessa nossa peregrinação. Elementos como o silêncio, como a solidão, a oração, a contemplação e outros desafios. Chegar ao verdadeiro eu não é uma tarefa simples, fácil, e ela tem alguns requisitos aí indispensáveis que a gente precisa trabalhar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses requisitos. E eu quero finalizar com essa provocação. Nós, pessoas urbanas, né, habitantes das cidades, dos barulhos, de agendas cheias, de um relógio que passa muito rápido e a gente não consegue dar conta de tudo que a gente se propõe a fazer, nós podemos ser contemplativos, nós podemos ter uma vida contemplativa, conforme Thomas Merton apregoava. Quais seriam as adaptações necessárias para nós que somos os contemplativos das cidades? Essa já era uma preocupação de Merton na década de 60. Imagina hoje, né, pleno 2024, com a tecnologia muitíssimo mais avançada do que na época dele. Hoje, com o nosso aparelho celular, a gente consegue
ter acesso à câmera, acesso à gravação, acesso a lives, enfim. Então, os barulhos e os movimentos e a vida bate na nossa porta e a gente não precisa de muita coisa. O próprio aparelho celular já dá conta de trazer, né, muita informação para nós. Mas naquela época, né, já na década de 60 do século passado, Merton já se preocupava em pensar como que nós, habitantes das cidades, né, usuários da tecnologia, poderíamos fazer algumas adaptações na nossa rotina para podermos minimamente nos credenciarmos ou nos candidatarmos a buscar uma vida mais contemplativa. Então, eu quero ver se a gente encerra o nosso curso trazendo exatamente essa provocação. Na linha da organização que eu fiz para o livro, esse aqui é o índice, né, do livro que a Vozes publicou. O que a gente vai trabalhar hoje aqui está dentro dos capítulos 3 e 4, que eu chamei de Peregrinação do Falso ao Verdadeiro Eu, que tem duas dimensões de trabalho, um trabalho sobre o falso eu e um trabalho sobre o verdadeiro eu. Então, dentro desse contexto aqui que nós vamos fazer a nossa reflexão de hoje. Eu queria chamar a atenção de quem não leu o livro ainda, quem não adquiriu, não conseguiu nem olhar por dentro como ele funciona. Eu diria que quase metade do livro fala dessa peregrinação do falso ao verdadeiro eu. O que significa pensar que nós não estamos falando de algo simples. Nós estamos falando de algo muito profundo, algo muito complexo, que traz inúmeros, enormes desafios. E mesmo o livro, usando quase 50%, né, das páginas para tratar dessa peregrinação, ele não se propõe a trazer uma metodologia ou trazer um passo a passo, né? Já citei isso em outro encontro. Nada seria tão anti-mertoniano do que criar uma fórmula para nós sermos contemplativos, né? O Merton seria o primeiro a contestar, né, essa nossa perspectiva. Mas, é claro, Merton ele traz, ao longo do trabalho dele, uma série de pontos dispositivos, aspectos que ele considera fundamental para quem se propõe a fazer esse caminho. Então, não que ele traga uma receita de bolo ou uma fórmula, mas ele traz, sim, várias reflexões que são úteis para nós. Então, foi exatamente procurando capturar essas reflexões dele que eu construí no livro, então, os capítulos 3 e 4, trazendo pontos sublinhados por Merton que devem ficar na nossa mente quando a gente pensa em fazer esse trabalho. Eu queria abrir um parênteses aqui, pessoal, antes de continuar, para falar um pouco de algo que vem passando pela minha cabeça nesses últimos mês e meio, com base nessas divulgações que eu tenho feito, né? Hoje é a nossa terceira aula, terceiro encontro, mas já fizemos uma live de abertura pela Vozes, já fiz uma live essa semana para a FASBAN e tem mês que vem mais uma live para a PUC. Mas dessas, sim, e há 2 anos, ou 3, se eu não me engano, houve uma live inaugural que eu e o Cristóvão fizemos sobre o mesmo tema. Então, já tem algum percurso feito aí na divulgação desse conteúdo. E uma preocupação que me bate se, por um lado, é muito positivo que a gente tenha esse espaço oportunizado para refletir sobre esse material de Merton, por outro, existe um risco muito grande que eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui, que é de nós supersimplificarmos o caminho que Merton propõe para nós. Porque não é um caminho simples, não é um caminho fácil, não é, de fato, uma metodologia de consiga chegar ao seu verdadeiro eu em 5 lições ou em 3 aulas do curso da Voz, né? Então, não é assim que as coisas funcionam. Então, o que eu refleti é que o conteúdo e o conceito de verdadeiro e falso eu é algo muito maior do que o próprio Merton conseguiu capturar nos livros dele. Mas ele conseguiu uma boa parte. O livro que eu escrevi a partir do material de Merton é muito menos do que o que Merton conseguiu capturar nos seus próprios livros. E a live... Então, essa live que nós estamos fazendo, esse curso que nós estamos fazendo, também é muito menos do que o próprio livro. Então, vejam, é como se fosse uma escadinha, né?
essas lives que nós fazemos, esses 3 encontros, são muito menos do que o livro que eu estou baseando para fazer esse trabalho. O livro é muito menos do que o próprio Merton conseguiu identificar e construir. E o que Merton conseguiu é muito menos do que o que de fato é o verdadeiro e falso eu. Então, nós estamos diante de camadas, né, sobre essa discussão, o verdadeiro e falso eu, em que tudo que a gente não pode fazer é super simplificar e pensar, bom, assisti os 3 encontros, ou li o livro, ou li Merton, eu já domino isso. Não, né? Merton usou a vida inteira dele procurando estudar essa questão do verdadeiro e falso eu. E ele morreu, certamente, sem ter conseguido aprimorar e arredondar todas as questões ligadas a esse conteúdo. Então, isso me faz pensar assim que o melhor que a gente pode fazer ao terminar de assistir esse curso, ou até ler o livro do Verdadeiro e Falso Eu, é a gente continuar na nossa busca pessoal. Ao invés de nós, qual é o próximo livro que eu vou ler agora, né? Qual é o próximo autor? Qual é a próxima live que eu vou assistir? É não descartar como se nós já tivéssemos cumprido uma etapa fundamental para entendermos do que a gente está tratando aqui, né? Porque a gente vive num movimento que é muito isso, né? A gente vai virando as páginas, vai zapeando a TV com muita rapidez, né? E a gente vai deixando para trás oportunidades de aprofundamento que precisam ser feitas. Porque, se não forem feitas, nós vamos acabar perdendo uma oportunidade enorme de aprofundar e de avançar nas nossas construções. Então, eu queria fazer esse parêntese antes da gente continuar, porque, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz de nós estarmos juntos aqui, refletindo sobre esses conteúdos, existe um risco grande da gente achar que o conteúdo é só isso, mas não é, é muito mais do que isso. Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai trabalhar o conteúdo da peregrinação do falso ao verdadeiro eu. Então essa é a perspectiva de hoje aqui. E para isso, né, eu trago uma reflexão do nosso Kierkegaard, Søren Kierkegaard, que ele traz uma frase que é muito importante para a gente refletir aqui, né? Nilson, desculpa, Nilson. Aí você tem que compartilhar novamente a sua tela. Porque derrubou a minha apresentação, é isso? Foi. Peraí. Só um minutinho. Eu não vou mais admitir ninguém na sala para evitar que as estranhas façam o que foi feito. Então, vamos lá, peraí. Deixa eu voltar aqui para mim. Retomar a apresentação. Já está aparecendo aí, né? Eu só preciso agora jogar no modo certo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza? Sim, Nilson, ok. Tá. Então é aqui que eu estava. Então, o Søren Kierkegaard, ele traz para nós uma frase que eu acho super interessante para abrir os próximos slides. Ele vai dizer assim: o cristianismo é mais do que um exercício teórico e requer um exercício vital. O que isso nos fala com relação ao caminho que a gente fez até agora, né? Os 2 encontros anteriores, nós focamos em teoria, né? Quero entender o que é o verdadeiro eu, quero entender o que é o falso eu, quero conhecer um pouco quem é Thomas Merton, né? Então, a preocupação que nós tivemos foi criar uma base teórica para a gente poder estar juntos na mesma página, né? Só que ficar apenas em exercício teórico não gera necessariamente a nossa transformação. E eu quero crer que todos nós que estamos aqui, ou todos nós que mergulhamos na obra de Merton, o nosso desejo é: eu quero me modificar, né? Eu quero me santificar, né? Eu quero ser santo, eu quero construir novas realidades. Então, se os 2 primeiros encontros nós vimos teoria para criar então essa base comum a todos nós, o que a gente está propondo hoje, nesse nosso encontro, é como é que a gente exercita isso. Então, vai mais ou menos na linha do espírito do Kierkegaard, né? O cristianismo não pode ser apenas teoria, ele precisa virar uma prática, ele precisa ser encarnado aqui entre nós. Então, é em cima disso que a gente vai
fazer o nosso exercício. Então, só como uma última recapitulação, esse slide aqui vocês já viram 2 vezes, pelo menos, só para lembrar e ter sempre em mente que todo esse conjunto de teorias que a gente está vendo foi formulado por Thomas Merton, né, esse nosso monge trapista que nasceu em 1915, faleceu em 1968, viveu metade da vida na vida secular e metade da vida como monge, né? Então é dele que a gente está falando, esse homem cheio de contradições internas, que percebia em si 2 movimentos, como se fossem 2 eus diferentes, no momento de tensão, um eu puxando ele para um lado, outro eu puxando ele para outro, né? E exatamente observando esses paradoxos em si mesmo, essas contradições internas, ele vai construir, né, alguns entendimentos sobre essas forças, que ele vai chamar falso eu e verdadeiro eu. Então, ele é o autor, ele é o nosso norte, e é ele que está embasando toda essa nossa conversa aqui. Então tá, então vamos pensar um pouquinho sobre o que Merton traz para a gente, pessoal, sobre o trabalho sobre o falso eu. Então, são 2 dimensões, né? Eu preciso olhar para o meu falso eu e fazer um trabalho em relação a ele, e eu preciso olhar para o verdadeiro eu. Então, tem que pensar nessas 2 dimensões. Não dá apenas para eu, na teologia do verdadeiro eu, pensar apenas em verdadeiro eu. Segundo Merton, eu tenho que começar por onde eu estou, né? E eu estou mais fincado e mais ancorado, né? E mais ligado ao quê? Ao falso eu, que é a minha casca, que é meu eu exterior. Então, existe algo, aliás, existe muita coisa a ser feita com relação ao meu eu exterior para que os meus avanços na minha espiritualidade eles possam se dar de forma consistente e não de forma distorcida ou deformada. O que eu quero dizer com isso? Que nessa escadaria que nós estamos vendo aqui, né, em que eu tenho logo nos primeiros degraus o meu eu social, que é o meu falso eu, né, nós temos lá na frente, na escadaria, a pessoa que eu sou perante Deus, né, a pessoa para a qual estou destinado a ser, o meu verdadeiro eu. Então, eu tenho um caminho a ser feito, né, e esse caminho ele passa por degraus de base, que são degraus em que os instrumentos que nós temos hoje, dentro das linhas das psicoterapias, eles ajudam muito nesse nosso progresso e nesses nossos avanços. Então, vejam que curioso, se eu quero trabalhar a minha espiritualidade, né, essa espiritualidade não tem apenas a ver com a minha dimensão de eternidade, tem a ver com a minha dimensão em carne, a minha dimensão encarnada, né, as minhas práticas, opções e a história terrena que eu tenho aqui. Então, esse caminho que Merton propõe que seja feito, ele passa necessariamente por um olhar sobre quem sou eu, né, na minha periferia, na minha casca, na minha persona, né? Que elementos eu preciso pensar e integrar, né, para que eu fique mais preparado, né, mais capacitado para poder dar voos mais altos. Até porque, se eu me preocupo apenas com a questão espiritual, né, se eu não estou preocupado em me conhecer e ver elementos de mim mesmo que eu preciso trabalhar, eu posso ficar sujeito a ter escutas que eu vou achar que é meu verdadeiro eu que está me orientando a fazer determinadas escolhas, quando, na verdade, eu estou num nível muito elementar ainda, né, das minhas próprias vozes interiores. Porque a psicologia, a psicanálise, né, de modo geral, ela vai dizer o seguinte: todos nós somos frutos e somos dirigidos por muitas vozes, né? Então, nós temos aqui, de um lado, vozes de pessoas representativas da nossa vida, ou seja, nós vamos ter, e vimos muito isso no primeiro encontro e repetimos no segundo, as pessoas que eu amo, meus pais, né, irmãos, namorado, namorada, marido, esposa, amigo, chefe, né? Pessoas que são representativas nas nossas vidas são vozes que estão a todo momento nos impulsionando para destinos que são adequados às suas próprias aspirações. Então, muito do que eu ouço, do que querem de mim, não necessariamente é o que eu quero para mim, mas são vozes que eu considero, que eu escuto, né?
Existem as vozes da cultura. A cultura em que eu vivo, ela também procura me definir, né? E definir o que eu devo querer, o que eu devo falar, o que eu devo fazer. Então, a todo momento eu ligo a televisão, eu vou ver um comercial que vai tentar me estimular a consumir determinado produto. Eu assisto um programa de TV e eu vou encontrar lá determinadas mensagens que, de alguma maneira, vão criar impacto dentro de mim. Então, eu tenho minhas próprias vozes internas, tenho as vozes do ego, né? Essa casca que eu vou criando em mim, né? Ela cria um movimento próprio, né? E traz suas próprias vozes. Tem as vozes do meu superego, que são aquelas leis que a gente internaliza desde quando a gente é criança, né? Tem as vozes da sombra, que a gente vai ver daqui a pouquinho um pouco melhor, né? Mas que são todos aqueles conteúdos que eu rejeito, porque eles são contrários à imagem que eu quero passar. Então, são elementos de mim mesmo que eu me envergonho. Então, eu procuro jogar a sombra, eu tento esconder, colocar dentro da escuridão. Mas esses elementos estão vivos dentro de mim e a todo momento tentam irromper, né, no meu dia a dia, na minha vida, tentam ser encarnados. Então, preciso também, de alguma maneira, dar conta disso. Então, vejam, nós ouvimos várias vozes cotidianamente. Se eu não trabalho internamente, o que é isso? Como é que eu lido, como é que eu manejo, né, cada uma dessas vozes? Como que eu vou diferenciá-las de uma voz que eu acho que é a voz de Deus, me falando para adotar determinado caminho, adotar determinada religião, adotar determinado, né, enfim, caminho mesmo, né? Fazer determinadas escolhas. Então, não é à toa que nós vemos várias seitas de fanáticos que entendem que estão ouvindo Deus, dizendo, o mundo vai acabar, então todo mundo se suicida, ou faz isso, ou faz aquilo. São pessoas que não têm consciência, não têm autopercepção para se dar conta de que são seus conteúdos internos que estão falando com elas, e não Deus ou seu verdadeiro eu. Tudo isso, pessoal, para dizer que nós precisamos simultaneamente trabalhar a nossa vida espiritual, sim, né, a nossa dimensão espiritual, mas existe a nossa dimensão pessoal, né, de pessoas encarnadas, existe a dimensão dessa construção que a gente vai fazendo sobre nós mesmos, na adaptação ao mundo social, que precisam ser olhadas, porque se eu não olho, tudo fica embaralhado na minha cabeça, e a minha capacidade de discernimento fica comprometida. Né? Então, quando o Merton fala de verdadeiro eu, ele fala, olha para o falso eu, olha para as construções que você conseguiu fazer até agora, para que você consiga seguir mais seguramente, né, os passos seguintes. E aí, Merton vai dizer que é um trabalho a ser feito com esse nosso exterior. Então, olha só, eu vou trazer várias falas de Merton, eu procurei para hoje ficar baseando o nosso trabalho muito em falas dele mesmo, para trazer Merton bem presente aqui para o nosso encontro. E a gente vai encontrar, então, a primeira fala dele, em que ele diz assim, olha, de acordo com a tradição mística cristã, enquanto se está envolvido pelas preocupações e desejos do eu exterior, não se pode encontrar o próprio centro interior e lá conhecer Deus. Vamos ler de novo. De acordo com a tradição mística cristã, enquanto se está envolvido pelas preocupações e desejos do eu exterior, não se pode encontrar o próprio centro interior e lá conhecer Deus. Então, tem questões a serem resolvidas, né, com o meu exterior, porque, do contrário, eu vou ter muita dificuldade para adentrar em mim mesmo. Esse penetrar nas profundezas, que Merton vai falar aqui agora, é isso. Olha, penetrar nas profundezas do nosso ser é, portanto, uma questão de libertar-se do fluxo ordinário de impressões sensíveis, conscientes e semiconscientes, mas também e principalmente dos clamores e impulsos inconscientes das paixões desordenadas. Então, eu preciso ter um trabalho de libertação, né, de determinados pensamentos, determinadas aprendizagens, determinados condicionamentos. Eu preciso fazer um trabalho em cima disso, né? Porque, do contrário, eu vou ficar sempre na superfície das minhas paixões, na superfície dos meus impulsos inconscientes. Então, sim, temos que fazer um trabalho sério, delicado, difícil, né? Muitas vezes moroso,
sobre nós mesmos, na nossa superfície, para a gente poder depois dar um mergulho um pouco mais adiante. Só queria abrir um parênteses para dizer o seguinte: isso não quer dizer que eu preciso, primeiro, ser uma pessoa completamente resolvida. Foi analisado 22 anos, agora eu vou trabalhar meu lado espiritual. Não, claro que não. Eu tenho que fazer essas coisas simultaneamente. Mas o recado que Merton tenta nos dar, e pelo menos como eu compreendo, não se descuida das suas questões, né, que você foi construindo dentro da sua vida social. Isso é muito importante que você olhe, né, porque, do contrário, você vai ter mais dificuldade depois para a sua interiorização e para trabalhar com outras camadas de si mesmo. Então, o Merton vai trazer várias dicas, mas eu vou trabalhar aqui com vocês, em virtude também do nosso tempo, vou trazer basicamente 3 questões ligadas ao falso eu. A questão da persona, a questão da sombra e a questão do superego. Tá? Então, vamos lá. O primeiro deles é a persona. O que Merton vai trazer de alerta para nós? Né? Em primeiro lugar, definir aqui para a gente, né, o que é persona. Persona é um termo criado pelo psicólogo junguiano, Carl Jung, da psicologia profunda. E o Jung ele usa a palavra persona, que quer dizer máscara, né, exatamente para falar dessas identidades que a gente cria para poder transitar socialmente. Já falamos bastante disso na semana passada, em especial. Merton chama de eu exterior, mas é a mesma coisa, né? Essa roupa que eu crio, né, para me mostrar perante a sociedade. Então, o Merton vai trazer a necessidade de nós não nos apegarmos, nem nos ancorarmos nessa casca, porque nós somos muito mais do que isso. Né? Então, ele vai dizer que, para estar abertos, temos de nos renunciar, em certo sentido. Temos de morrer à imagem ilusória de nós mesmos, nossa autonomia, nossa fixação sobre nossa identidade, fruto da vontade própria. Então, de novo, para estar abertos, temos de renunciar, em certo sentido. Temos de morrer à imagem ilusória de nós mesmos. Nossa autonomia, que é uma ilusão, nossa fixação sobre a nossa identidade, que também são cascas provisórias, todas frutos da nossa própria vontade. Então, a gente tem que fazer um trabalho em cima disso. E aí Merton vai dizer, então, sobre isso ainda. Né? De acordo com a tradição mística cristã... Peraí. Já usei essa fala. Eu vou pular aqui. Acho que voltou. É que eu voltei. Tá aqui. O que a gente tem que se libertar, então, no final das contas? Né? Retomando aqui aquele slide anterior. Aqui eu trago uma dica, uma fala, né, do querido Dom Bernardo Bonovitz, que no Círculo Mertoniano é alguém super querido, uma pessoa muito especial, conduziu inúmeros retiros da Associação Thomas Merton. Hoje está nos Estados Unidos, mas teve uma presença muito marcante no Brasil, e especialmente entre nós mertonianos. Né? Um estudioso de Thomas Merton. Inclusive, se eu hoje estou falando aqui sobre verdadeiro e falso eu devo a ele, porque o retiro de 2014, que ele fez para a Associação Thomas Merton, foi exatamente sobre a teologia do verdadeiro eu. Então, a ele, né, rendo aqui todas as minhas homenagens, porque foi conhecendo a visão que ele traz sobre a teologia do verdadeiro eu que eu me senti capturado por esse tema, né, e até hoje continuo estudando. Então, Dom Bernardo ele vai dizer o seguinte: de que eu preciso me desapegar em relação a essa minha casca, em relação a essa minha persona? Olha só quanta coisa ele vai dizer. Desapego aos vícios, prazeres, posses materiais, desapega a questões como autoestima, autorrespeito e qualquer autoimagem positiva, que ele vai dizer que, segundo Merton, nada mais fazem do que fixar o sujeito num orgulho egóico e num otimismo vazio, ou seja, essa coisa de eu me orgulhar muito de mim mesmo, das coisas que eu consegui construir, das coisas que eu consegui fazer, do que eu sou hoje, né? Esse orgulho, essa vaidade em relação a mim mesmo, acaba me fixando nesse orgulho egóico, né, no otimismo vazio, e acaba me aprisionando e me impedindo de eu ampliar um pouco mais a minha visão sobre mim mesmo, né? Me aproximar mais do meu verdadeiro eu. E mais, é preciso desapego às próprias ideias. E a gente se orgulha, né, das nossas ideias. O que Merton vai pensar é que, se eu me fixo a determinadas ideias, né, e eu me prendo a elas, dificilmente eu vou ter abertura até para rever essas mesmas ideias e avançar, né, no sentido mais profundo dessas ideias, ou até
contestar essas ideias. Porque a vida é um pouco isso, né? A gente acredita que as coisas são de um jeito, e a vivência, a experiência, né, da nossa existência vai fazendo que, olha, não é isso não, é diferente do que você tinha pensado inicialmente. Então, abandona esse conceito, porque tem conceitos mais importantes que você precisa assimilar. Então, até as ideias, né, são coisas que a gente tem que se desapegar delas, porque tudo isso acaba nos prendendo, nos chumbando a um determinado estágio da nossa vida. Então, tudo o que obstrui a vinda de Cristo em nossas almas, como autossuficiência, orgulho, arrogância, sensualidade, violência, desassossego, barulho, tudo isso, né, na verdade, são elementos dos quais eu preciso me desapegar para que eu consiga efetivamente estar com a liberdade de encontrar com Deus, com a liberdade de encontrar com o meu verdadeiro eu. Ainda sobre esse tema, né, do desapego à persona, Merton vai dizer, quanto mais nós amamos as coisas terrenas, a reputação, a importância, prazeres, facilidades e sucesso, menos amamos a Deus. Nossa identidade se dissipa entre coisas que não têm valor, e nos afogamos e morremos tentando viver nas coisas materiais que gostaríamos de possuir, ou nos projetos que gostaríamos de realizar para concretizar a obra de nossas próprias vontades. Então, quando morremos, descobrimos que esbanjamos todo o nosso amor, isso é, o nosso ser, nas coisas do nada, e que não somos nada, somos a morte. Uma frase dura, que Merton provoca aqui, mas procurando dizer para nós o seguinte, às vezes a gente passa a vida inteira preso a coisas que a gente possui ou deseja possuir, né? Muita coisa na linha material. Quando a gente morre, a gente se dá conta de que a gente se fixou a coisas que ficam para trás e a gente não tem nada para levar, né, para a eternidade. Porque a gente não cultivou, né, o que a gente deveria cultivar em nós mesmos ou no amor ao próximo, né? Nós acabamos ficando muito presos às coisas materiais. Então, a persona, né, que procura nos dar essa identidade externa, ela também funciona na base das minhas posses, das coisas que eu tenho, né? A gente se define muito pelo que a gente tem, né? Pelo carro que a gente tem, pela casa que a gente tem, pelo tamanho do nosso apartamento, enfim. Então, todos esses valores materiais acabam compondo essa casca, né? Sob certo aspecto, compondo uma mentira, né? E, ao mesmo tempo, uma redução de nós mesmos, como se nós fôssemos exatamente aquilo que nós possuímos e aquilo que nós temos. Então, vejam, todo esse bloco que a gente está fazendo aqui, conversando aqui a respeito, é um bloco que fala de coisas que são valores para nós e que, se a gente não faz um trabalho no sentido de desenvolvermos uma outra relação, né, com essas dimensões, nós acabamos submetidos e aprisionados a elas, né, e deixamos de trabalhar em nós aquilo que é o essencial. Então, Merton vai dizer que para que nós nos fixemos na calma do nosso ser, importa que aprendamos o desapego dos resultados da nossa atividade. Devemos subtrair-nos até certo ponto dos efeitos que estão fora do nosso domínio, contentar-nos com a boa vontade e o trabalho, que são a expressão pacífica da nossa vida interior. Sejamos contentes de viver sem nos olhar viver. Olha que bonito essa parte final aqui. Sejamos contentes de viver sem nos olhar viver, de trabalhar sem esperar imediato prêmio, de amar sem uma satisfação instantânea e de existir sem qualquer consideração especial. É uma frase muito, muito contemporânea para nós, né? Muito, muito atual, porque fala de um viés que é muito presente na nossa época, que é o viés da cultura de resultados, né? Essa cultura de resultados ela nos estimula a olharmos a produção daquilo que a gente consegue realizar. O esforço em si não tem muita importância, o importante é o resultado que você conseguiu obter. Você pode fazer um belo esforço, mas se o resultado não é aquilo que era esperado, o esforço não tem valor nenhum. Então, esse apego a resultados, né, segundo Merton, é algo muito, muito simplório, né, porque, na verdade, a gente é muito o esforço que a gente faz para realizar alguma coisa. Então, eu ter apego, né,
as coisas que eu produzo, também é uma simplificação daquilo que efetivamente eu posso pensar de mim mesmo pelo meu esforço, pela energia que eu emprego em realizar alguma coisa. Então, gente, é um manancial de coisas importantes que a gente precisa olhar, que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, sem o qual a gente acaba ficando muito chumbado mesmo a nossa existência encarnada, né? Para a gente finalizar esse bloco, Merton vai dizer que essa experiência de luta, de autoesvaziamento, de autoanulação, de rendição e, em seguida, a recuperação na paz e na graça, já num outro nível, é uma das maneiras pelas quais a Pascha Christi, morte e ressurreição de Cristo, toma posse de nossas vidas e as transforma. Os textos de Merton são muito densos, né? A gente precisa ler 4, 5 vezes para a gente conseguir penetrar em tudo que ele está dizendo. Mas, olhando assim de uma maneira superficial, Merton está dizendo o seguinte: todos nós temos o nosso processo de morte e ressurreição, assim como Cristo, né? Então, de fato, há muito em nós que precisa morrer para que efetivamente uma dimensão nova venha a viver, né? Então, esse autoesvaziamento, essa autoanulação, ele é uma morte em vida que vai permitir que a gente consiga, então, ter um olhar mais aberto para outra forma de viver a mesma vida. E vejam o paradoxo, né? Nós vivemos uma cultura que fala em autoafirmação. E Merton está trazendo aqui as palavras autoesvaziamento e autoanulação. Ou seja, eu preciso negar, né, como reais ou como fundamentais em mim todos esses aparatos que constroem a minha casca, eu preciso negar isso para que eu consiga afirmar uma outra dimensão de mim mesmo, que é a minha dimensão divina. Bem, mas não para aí, né? Existe um outro elemento importante que a gente tem que fazer, um trabalho psicológico importante, que é a integração da nossa sombra. Esse termo sombra, ele vem de Jung, né, que usa a palavra shadow, que quer dizer sombra, né, e Merton vai chamar nas suas obras de dark self, que é um eu escuro, né? Por que isso, né? O que é a sombra, no final das contas? Olhem só, a produção de um falso eu leva a pessoa não apenas a construir uma imagem artificial de si mesma, como também a esconder ou varrer para baixo do tapete aspectos de si própria que não são socialmente aceitáveis. Há um esforço por negar sentimentos como raiva, rancor, insegurança, timidez ou frustração, e uma vez que ficam encobertos por máscaras sociais, mantêm-se em latência, impedidos de uma elaboração. O que é importante aqui nesse conceito, nessa explicação aqui? Se eu tenho um falso eu, né, se eu tenho uma máscara, se eu tenho uma série de características, minhas identidades sociais, que eu considero que são socialmente relevantes, que eu considero que é importante que me vejam dessa forma, porque, a meu ver, é o que vai me gerar uma boa inserção nos grupos sociais, tudo aquilo que em mim, de alguma forma, contraria essa imagem, eu vou procurar esconder. Então, é como eu falo aqui, eu vou colocar debaixo do tapete aspectos de mim mesmo que não são socialmente aceitáveis. Qual o problema disso? O problema é que eu não me livro disso se eu simplesmente coloco debaixo do tapete. Eu preciso, de alguma forma, aprofundar o que são essas sensações, esses impulsos, essas ideias que vêm na minha cabeça, que eu censuro. Eu preciso minimamente elaborá-las, nomeá-las, compreendê-las e ver como eu integro isso na minha vida. Porque se eu não fizer isso, elas eclodem, elas emergem de mim mesmo e vão aparecer em momentos muito inoportunos. Tá? Então, eu preciso fazer esse trabalho aqui, que Jung vai falar, e Merton também, que é um trabalho de integração da sombra. Não é esconder, não é fazer de conta que nunca existiu, né? É admitir que existem, né? Nomeá-los e entender como é que eu lido com essas questões. No meio religioso, essa é uma crítica que o Jung fazia, a sombra é até muito mais presente do que no meio laico, no meio ateu, por exemplo, né? Por quê? Porque nós queremos ter uma imagem social perante a nossa igreja, perante nossa fé, né? Em que as pessoas vejam o melhor de nós, né? Então, se eu tenho determinados pensamentos, impulsos, vontades, desejos que, de alguma forma, contrariam essa imagem que eu quero passar para os meus colegas de igreja, né, a tendência a fazer exatamente essa, esconder. Só que esconder não resolve, eu preciso trabalhar e elaborar isso que está aí. Esse é o recado que Merton vai trazer. E ele traz em determinado momento, uma palestra que ele faz, uma conferência,
ele traz uma metáfora muito interessante sobre a sombra e sobre a necessidade de integrá-la, que reconta uma história monástica irlandesa, né, que foi criada lá pelo século IV, que tem a ver com a Arca de Noé. O que Merton vai dizer para a gente sobre essa... É uma historinha, né? Não é uma história real. Mas a historinha diz o seguinte, que em determinado momento, Noé, no momento que ele estava construindo a arca, ele não tinha prego de ferro, né? Não tinha esse recurso, e ele, então, para juntar as partes da madeira, ele faz buracos na madeira e prende com pinos. E assim ele faz, então, né, toda a armação da arca, com vários buracos, com vários pinos. Porém, um dos buracos ele esquece de tapar com um pino, e é justamente um dos buracos que fica na parte da arca que tem contato direto com a água. O que acontece? Ele sai, então, a arca é totalmente tripulada, ele sai com a arca, com sua família, né, e a arca começa lá a sua trajetória, sua peregrinação por um mundo cheio de água. E acontece que havia embarcado junto com os animais o diabo. E o diabo, ele, para se disfarçar, ele se faz parecer uma cobra. Parece que o diabo gosta de parecer uma cobra, e ele faz isso aí para conseguir se disfarçar em relação a quem estava na arca. Ocorre que, em determinado momento, Noé, junto com a sua família, começa a orar profundamente para que Deus abençoasse todos que estavam ali naquela arca, para que a viagem fosse uma viagem tranquila, que fosse bem sucedida, etc. e tal. E a prece de Noé é tão bem feita, e é tão profunda, e é tão verdadeira, né, que, de fato, uma luz muito grande ilumina a arca como um todo. E o demônio, então, pensa, é hora de eu sair daqui. E ele começa a ver como é que ele vai sair da arca, até que ele vê o buraco, que é o buraco que Noé tinha esquecido de colocar um pino. O diabo, então, ele tenta passar por aquele buraco, fica preso nele, não consegue nem sair, nem consegue voltar, e com isso ele faz o quê? Sem querer, né? Que a água não entre dentro da arca. Então, a moral dessa história, segundo Merton, quando contou na sua parábola, com a sabedoria dessa história, né? O que em nós é mal e não gostamos é importante e tem que ser integrado em todo o nosso ser. Então, assim como o diabo, configurado em cobra, tentando sair pelo buraco, acabou tapando um buraco que poderia colocar a segurança da arca em risco, né? Logo, foi importante para o sucesso daquela empreitada de Noé. O que em nós também é mal, o que em nós precisa ser trabalhado, né, são coisas importantes, mas tem que ser integradas ao nosso ser. Assim como o diabo acabou integrado à arca, né, como uma parte dela que garantiu o sucesso daquela viagem. Então, eu preciso efetivamente saber quais são as questões das quais eu me envergonho, que fazem parte da minha natureza, e avaliar como é que eu trabalho isso, como é que eu conduzo isso. Porque se a sombra for um ponto cego na minha existência, esse ponto cego sempre vai sabotar as minhas melhores iniciativas. E, por fim, para fechar essa parte do superego, né, nós temos aí um outro elemento, que é a insubmissão, ou seja, desobedecer aos imperativos do superego, que Merton vai chamar de consciência farisaica. Por que consciência farisaica? A gente sabe que fariseus eram aqueles homens, à época de Jesus, que eram extremamente legalistas, extremamente rígidos, né, que fizeram o inferno da vida dos judeus, porque tudo estava muito preso a leis muito engessadas, né, leis muito detalhistas, enfim, que olhavam mais a própria lei do que a vida. Né, por isso que Jesus brigou tanto com os fariseus. Eles privilegiavam mais a letra do que efetivamente a vida das pessoas. Então, superego é o quê? É isso aqui, olha, é formado por expectativas, ordens e comandos que recebemos de figuras de autoridade ao longo da vida. A gente viu lá atrás, no encontro passado, desde criança, né, a gente começa a ver as leis da sociedade, as leis dos meus pais, as leis da minha casa, as leis do meu colégio, que exigem de mim comportamentos para que eu consiga funcionar socialmente ali. Então, ao longo da vida, eu vou assimilando muitas leis, né? Essas leis deixam de ser externas e passam a fazer parte do meu inconsciente. E muitas vezes, se eu não for muito cuidadoso, né, essas leis acabam criando em mim uma rigidez, né, um engessamento e uma perda da minha espontaneidade.
Então, muitas pessoas vivem vidas assim, muito rígidas, né, muito engessadas, porque se sentem, de alguma forma, bem inseridas dentro daquele grupo social, né? Mas, efetivamente, acabam criando uma nova máscara, né? Porque ninguém é exatamente o que todas as leis exigem que a pessoa seja. E aí Merton traz uma frase que eu acho muito importante, que é essa aqui: preferimos o nosso superego, ou seja, acaba preferindo e optando por ser tão subordinado a tantas leis, do que a liberdade que o Espírito Santo me dá para eu fazer escolhas, para eu ter liberdade para, de fato, construir a minha existência genuinamente, e não com base em tantas leis que todo mundo cria para nós. E ele vai dizer ainda sobre a questão do superego, o quanto que essas leis, né, impostas pelas pessoas sobre nós, criam um nível de exigência que essas pessoas têm para que nós sejamos como elas entendem que nós devemos ser. E ele vê isso acontecer na própria vida dele. Então ele vai dizer em determinado momento da vida dele, mais adiante, o seguinte: olha só, isso é ele falando da experiência dele. Eu observo que por aproximadamente 20 anos, minha sociedade, ou aqueles que fazem parte dela e que leem meus livros, decidiu-se acerca de uma identidade para mim, na qual eu continuo a corresponder perfeitamente à ideia que eles formaram a partir da leitura de meu primeiro livro de sucesso. As mesmas pessoas, simultaneamente, prescrevem para mim uma identidade oposta. Elas demandam que eu me mantenha para sempre como jovem monge superficialmente piedoso, bastante rígido e, de alguma forma, sem imaginação que eu fui há 20 anos atrás. Então, olha que curioso. Merton, 20 anos após a escrita daquele livro, que foi o best-seller dele, A Montanha dos Sete Patamares, em que ele conta a vida dele, né, antes de entrar para o mosteiro e depois que ele, alguns anos depois que ele entra, em que ele se mostra um jovem entusiasmadíssimo com a Igreja Católica, um jovem entusiasmadíssimo com a opção que ele havia criado, quase como que dando a entender que o caminho de todos era fazer o mesmo caminho que ele fez, porque estava muito entusiasmado nos primeiros anos, né? E ele vai dizer o seguinte: olha, 20 anos depois, as pessoas continuam querendo que eu seja aquele jovenzinho neófito que entrou para o mosteiro e que não evoluiu. E Merton evolui no seu pensamento uma série de coisas, até na crítica à igreja, que ele passa a ter sobre vários aspectos. E é curioso que, mais adiante, já na parte final da vida dele, em que ele começa a ter um olhar muito agudo e crítico sobre algumas questões sociais, né, mais especialmente a questão do racismo, né, principalmente nos Estados Unidos, e a questão da guerra no Vietnã, que ele era frontalmente contra. Merton era um pacifista, ele era contrário a toda e qualquer guerra, e ele escrevia sobre isso. E Merton começou a receber cartas desaforadas, irritadíssimas, né, daqueles que amaram a Montanha dos Sete Patamares e que não aceitavam que ele tivesse outro tipo de literatura que não fosse aquela literatura que ele produziu há 20 anos atrás. Então, isso é um imperativo do superego, ou seja, as próprias pessoas lançam sobre nós uma imagem cristalizada de nós mesmos e elas vão exigir que nós nos comportemos dessa maneira, né, durante a vida toda, como se a gente não evoluísse, como se a gente não avançasse, como se a gente não repensasse coisas do passado e decidíssemos por outros caminhos. Então vejam como tudo isso, né, a questão da persona, a questão do superego, a questão da sombra, né, podem nos cristalizar e nos impedir que nós avancemos em direção ao verdadeiro eu. Por isso que é importante olhar as questões do falso eu, né? Visto isso, né, como se fosse simples, a gente pode pensar em elementos ligados ao trabalho sobre o verdadeiro eu. Então, acho que dá para a gente caminhar com tranquilidade aqui, temos 40 minutinhos. Primeiro não, né, mas um ponto que me chama muita atenção no material de Merton é que, e eu acho que é um ponto basilar, né, é que é o seguinte: não dá para nós pensarmos em verdadeiro eu sem pensarmos em Deus. Existe uma íntima conexão entre o verdadeiro eu e Deus. Então, vejam, eu posso, em determinado processo psicoterapêutico, né, eu posso produzir enormes avanços em mim mesmo, né, tanto na questão do superego, a questão da sombra, a questão da persona. Então, eu posso me tornar uma pessoa muito melhor quanto mais resolvido internamente em relação a essas coisas eu for. Agora,
eu só vou avançar dentro do caminho do verdadeiro eu, segundo a perspectiva de Merton, se eu tiver perspectiva religiosa, se eu tiver perspectiva de Deus. Né? Porque para ele, para Merton, né, isso é um ponto fundamental, não há verdadeiro eu, não há encontro com o verdadeiro eu se não houver um encontro com Deus. Então, olhando aquela escadaria, né, a gente tem determinados degraus, naquele slide que eu mostrei, eu posso chegar, né, a degraus avançados com relação ao meu falso eu, e ser muito feliz com isso, sem precisar dar outros passos, né? Mas se eu quero aprofundar para ver a minha identidade divina, né, e conduzir a minha existência por meio desta matriz, eu preciso necessariamente trabalhar a hipótese de Deus como uma realidade para mim. Então, falar em teologia do verdadeiro eu implica pensar na conexão da pessoa com sua singular experiência de Deus, sem o que o processo de busca se limitará ao campo da vida social. Então, se eu quero trabalhar, né, a questão espiritual, necessariamente Deus tem que estar presente ali. E aí a gente vai ter Merton, então, dizendo assim, olha, se você descer as profundezas do seu próprio espírito, de sua própria realidade metafísica, e chegar a algum lugar próximo ao centro do que você se depara com a verdade inescapável de que, nas próprias raízes de sua existência, você está em contato constante, imediato e inevitável com o poder infinito de Deus, que é pura realidade e cuja vontade criativa e pessoal mantém você a cada momento na existência. Então, esse mergulho, se eu me proponho a fazer, se eu consigo fazer esse mergulho, as minhas profundezas, né, se eu chegar, mesmo que eu não chegue lá, mas eu chegue próximo, né, a um lugar próximo ao centro do que eu sou, né, eu vou me deparar, né, com o poder infinito de Deus. Eu vou me deparar com Deus. Então, não há como. Se a gente lembrar no encontro passado sobre o ponto virgem, né, o ponto virgem, na verdade, o que nós temos ali? Né? O meu verdadeiro eu, que é intocado pelos mares do mundo, em conexão direta com Deus. Então, chegar ao verdadeiro eu é chegar a Deus. Chegar a Deus é chegar ao verdadeiro eu. Essa é uma premissa fundamental que eu vou reforçar com dois pensadores aqui que são grandes estudiosos de Merton, o franciscano Daniel Horan e o William Shannon, que já é falecido, mas, no meu modo de ver, foi o maior especialista em Merton que eu conheci, né, na literatura. O Daniel Horan vai dizer o seguinte: no centro da compreensão de Merton sobre o verdadeiro eu está a convicção de que nossas identidades reais, nosso verdadeiro eu, né, cada qual única, particular, irrepetível, individualmente amada por Deus, são encontradas apenas quando encontramos Deus. Então, essa busca por nós mesmos, pessoal, na nossa originalidade, na nossa singularidade, é a mesma coisa que a nossa busca por Deus. O Shannon vai dizer, para a espiritualidade contemplativa, Deus é um mistério que está no coração de toda a realidade. Deus está, de alguma forma, unido ao verdadeiro eu, que está em toda pessoa. Então, primeira premissa aí para a gente pensar na questão desse encontro com o verdadeiro eu. Como é que a gente chega a Deus? Né? E a gente vai ter, então, na linha da espiritualidade contemplativa, por óbvio, né, o próprio nome já diz, nós vamos encontrar esse elemento chamado contemplação, que tem várias formas de ser traduzido, várias formas de ser definido, mas eu gosto dessa forma como Merton traz no livro A Experiência Interior. O que é contemplação? Merton vai dizer, na tradição cristã, a contemplação é simplesmente a experiência, ou melhor, o conhecimento quase experiencial de Deus, em uma treva luminosa que é a perfeição da fé, iluminando o nosso eu mais profundo. É o encontro do Espírito com Deus, em uma comunhão de amor e entendimento, que é um dom do Espírito Santo, e uma penetração no mistério de Cristo. É a confrontação do homem com Deus. Vamos pegar aqui as ideias principais, e eu pintei a amarelinha aqui para facilitar o nosso resumo. Né? Então, contemplação é a experiência de Deus. É diferente de eu ler sobre Deus. É diferente de eu orar para Deus. Né? A tradição cristã, contemplação, é eu ter essa experiência, ter esse contato. Né? É o encontro, essa confrontação. Então, não é nada intelectual, não é nada que a objetividade vá me ajudar a compreender. É uma experiência, é estar junto com. Então,
Contemplação é um assunto que foi possivelmente o tema que Merton dedicou toda a sua vida. Então, nós vamos encontrar vários livros de Merton que vão tangenciar a questão da contemplação. Alguns, os próprios títulos vão trazer a palavra contemplação, né? Porque, no final das contas, era isso que Merton mais buscava, né? Ter a experiência pessoal com Deus. E era isso que ele estimulava, que nós outros, que somos leigos, né? Que não temos uma vida voltada exclusivamente para a dedicação a Deus, nós também tivéssemos essa possibilidade de experiência, experimentar Deus. Então, se eu quero buscar o meu verdadeiro eu, cultivar o meu verdadeiro eu preciso encontrar Deus. Para encontrar Deus, eu preciso trabalhar em mim essa espiritualidade contemplativa. O que é importante a gente pensar sobre isso? Que esse alcançar Deus não é obra humana e nem depende da minha vontade. Ou seja, eu posso até querer muito, né? Contemplar Deus. Eu quero muito experimentar Deus face a face, ver Deus face a face. Mas Merton vai insistir em dizer, vai depender da vontade de Deus. O que nós podemos fazer é criar condições propícias para esse encontro. Mas nunca vamos ter controle dessa experiência. Sempre vai ser algo que vai partir de Deus. Isso é ótimo que Merton fale, porque ele dá uma pancada na nossa vaidade, né? Não vai ser usando meus recursos, minhas planilhas de Excel, minhas metodologias, inteligência artificial, que eu vou conseguir encontrar Deus. Vai depender de Deus querer e achar que eu estou pronto para esse momento de experiência. Tá bom? Então, contemplação é algo que deve ser a meta de todos nós. Devemos criar condições propícias para vivermos essa experiência, mas sempre vai ser a vontade de Deus. Nunca vai ser condicionado à minha própria vontade. Esse é um ponto fundamental para Merton e que a gente tem que trazer para cá. Quais são, então, pessoal, as condições para a gente criar, as condições propícias para a gente criar e possibilitar, oportunizar essa experiência de Deus, que é o máximo que a gente deve aspirar em vida, né? E aí Merton vai trazer vários elementos, né? E dois deles, que ele vai enfatizar muito em várias obras, são o recolhimento e o silêncio. Então, lá em Amor e Vida, um dos livros de Merton, ele vai dizer assim, olha como é difícil isso, né? Recolhimento e silêncio. Ele vai dizer, vivemos em estado de constante semi-atenção ao som de vozes, música, tráfego ou ao ruído generalizado à nossa volta o tempo todo. Não estamos plenamente presentes nem inteiramente ausentes. Não estamos plenamente recolhidos nem tampouco completamente disponíveis. Afinal de contas, é nas profundezas da consciência que Deus fala. E se recusarmos a nos abrir por dentro e a olhar essas profundezas, também recusamos nos confrontar com o Deus invisível presente dentro de nós. A fala muito bonita, muito importante, vale a pena lê-la, relê-la várias vezes, que é uma grande verdade, né? Na nossa vida, a vida contemporânea é uma vida em que todos somos multitarefas, né? Todos nós fazemos muitas coisas simultaneamente. E a gente não dedica foco e atenção a cada uma delas, né? Sempre uma semi-atenção. Sempre experiências no meio de muitas vozes, muita música, muito trânsito, muito tráfego, né? Ruídos de todas as espécies. Então, que nos capturam a atenção. Então, se eu quero encontrar Deus, né, e Deus está dentro de mim, né, se esses apelos externos todos, sonoros, visuais, enfim, nos atraem o tempo todo, né, dificilmente eu vou conseguir efetivamente dar esse mergulho que é necessário para empreender, então, essa busca do verdadeiro eu e essa busca de Deus. Merton vai dizer em outro livro, Novas Sementes de Contemplação, o seguinte, olha só, tipo um conselho que ele dá para a gente, né? Ele vai dizer assim, deveria haver pelo menos um quarto ou algum canto onde ninguém pudesse nos encontrar, perturbar ou perceber nossa presença. Devemos podermos desamarrar deste mundo e finos fios, libertar-nos, soltando todas as amarras e finos fios de tensão que nos mantêm atados pela visão, audição, pensamento, presença de outras pessoas. Uma vez encontrado um lugar assim, fiquemos satisfeitos com ele. Amemos esse lugar. Voltemos para lá assim que for possível e não tenhamos pressa em trocá-lo por outro. Me lembra muito Jesus quando diz assim, se quiseres orar, entra no teu quarto em silêncio, né, e conversa com Deus. É claro que esse lugar físico, né, talvez a gente morando em apartamentos
apertadinhos, né, com muita gente da família, não existe esse quarto, né? Mas esse quarto é simbólico, né? Ele pode ser a praça, ele pode ser um jardim, ele pode ser um lugar para onde eu vou, em que efetivamente eu vou me sentir, conforme diz aqui a parte amarelinha, desamarrado do mundo, soltando minhas amarras, né? E não ficar preso, né, a toda essa explosão de estímulos sensoriais que a nossa vida nos traz. Então, o método está dizendo prioriza momentos de pausa, né? Momentos de pausa em que todas essas coisas não concorrerão com você no seu esforço de encontrar-se dentro de si mesmo. O Shannon, né, de novo, né, um especialista em Thomas Merton, ele vai dizer assim: precisamos de um pouco de solidão na qual possamos nos tornar experts em não fazer nada, apenas ser. Olha que interessante essa frase dele, né? Experts em não fazer nada, apenas ser. Porque o fazer, né, que é algo que a nossa cultura nos estimula o tempo todo, né? O que está fazendo, né? Você liga para uma pessoa, o que está fazendo, né? A gente se sente obrigado a estar fazendo alguma coisa. Enquanto que a espiritualidade contemplativa ela vai nos estimular a sermos, né? Não importa se eu estou sendo parado, sem fazer nada, pensando na vida, né? Sem necessariamente estar construindo ou fazendo alguma coisa concreta. Então ele diz, precisamos por alguns momentos em nossas vidas deixar ir as coisas que estão em nossas mentes e corações, nossos pensamentos, nossos planos, nossos desejos, nossas preocupações, nossas ansiedades. Deve haver momentos nos quais, por um tempo pelo menos, nós os deixamos ir. Então vejam, todas essas preocupações que têm a ver com a nossa vida social, né, com a casca, né, das nossas identidades, eu preciso me desligar disso de vez em quando. Se eu não fizer esse tipo de pausa, né, eu nunca vou conseguir enxergar outras dimensões de mim mesmo. Por quê? Conforme diz o texto, eles nos fragmentam e dispersam nossas energias, escondem nossa unidade interior, impedem-nos de conhecer quem somos. Olha que bonito, né, esse pensamento do Shannon, totalmente alinhado com o Thomas Merton. E aí a gente chega a um outro elemento que é fundamental, e esse a gente vai se deter um pouquinho mais, até o final, que é o elemento chamado oração. Merton vai dizer que a oração é tão importante para a vida da alma quanto a respiração é para a vida do corpo. Por isso o Evangelho nos diz, devemos sempre orar e nunca desistir, conforme está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Merton continua, é pela oração que abrimos nossa alma para Deus e buscamos respirar a sua vida. Então, gravando isso, né? A oração é tão importante para a vida da alma quanto a respiração para a vida do corpo. Então, importante, né, é ter oração muito firme, ter uma vida de oração sólida, né, robusta, consistente. Agora, que oração, né, a gente se pergunta? E aí eu trago um texto que é longo, mas, na verdade, é um depoimento, né, não é teoria. Então, dá para a gente ler com tranquilidade, sem se cansar. É quando um amigo de Merton pergunta para ele como é que você ora? Né? Como é que é a tua vida de oração? E Merton vai trazer essa narrativa aqui. Olha a riqueza da vida de oração de Merton. Vai ficar arrasado de ler isso, né? Mas vamos fazer essa experiência aqui de ver o quintal do outro, o quintal do Merton. Ele diz, vou para a cama às 7h30 da noite e levanto em torno das 2h30 da manhã. Ao levantar-me, rezo parte do ofício canônico, que consiste em salmos, lições, etc. Depois reservo 1h ou 1h15 para meditação. Eu sigo isso com alguma leitura da Bíblia, e depois faço um chá ou café, e tomo café da manhã se não for um dia de jejum. Café da manhã consiste em pão, chá ou café, talvez com um pedaço de fruta ou um pouco de mel. Com o café da manhã, começo a ler, e continuo lendo e estudando até o nascer do sol. Agora, o sol nasce muito tarde, no verão nasce mais cedo. Então, esse período de estudo varia, mas, em média, cerca de 2 horas. Ao nascer do sol, rezo outro ofício de salmos, etc., e começo o meu trabalho manual, que inclui varrer, limpar, cortar madeira e outros trabalhos necessários. Isso termina por volta das 9 horas, hora em que rezo outro ofício de salmos. Se eu tiver tempo, posso escrever algumas cartas, geralmente curtas. Hoje é domingo e tenho mais tempo. Depois disso, desço ao mosteiro para celebrar a missa, pois ainda não tenho permissão para celebrar a missa na ermida. Quando Merton escreve isso, ele já está morando no eremitério, numa casinha afastada do mosteiro onde ele estava. Dentro das mesmas
da mesma propriedade, mas perto de 800 a 1 quilômetro de distância. Então, ele diz, depois disso, desço ao mosteiro para celebrar a missa, pois ainda não tenho permissão para celebrar a missa na ermida. Depois da missa, eu como uma refeição cozida no mosteiro. Voltando à ermida, faço umas leituras ligeiras, depois rezo outro ofício por volta de 1 hora. Isso é seguido por outra hora ou mais de meditação. Em dias de festa, posso reservar 1h30 ou 2 horas para essa meditação da tarde. Então, eu trabalho na minha escrita. Normalmente, não tenho mais de 1h30 ou 2 horas para isso, todos os dias. Em seguida, já no final da tarde, por volta das 4, rezo outro ofício de salmos e preparo para mim um jantar leve. Eu cozinho o mínimo possível, geralmente apenas chá ou sopa, e faço algum tipo de sanduíche. Assim, tenho apenas um mínimo de louça para lavar. Depois do jantar, tenho mais 1 hora ou mais de meditação, depois da qual vou para a cama. Então, já estamos cansados só de ver essa rotina do Merton, né? De tantas orações envolvidas com as atividades do dia. Se a gente quiser fazer um balanço, né? Um resumo, olha só. Merton, as orações de Merton, então, envolvem o ofício das leituras. Ele vai citar, então, 5 ocasiões ao longo do dia. Vai envolver a leitura e reflexão sobre a Bíblia, que o conceito, né? A terminologia que é usada para isso é meditação discursiva. Ele participa da missa, né? Celebração eucarística, e tem momentos de meditação, que, segundo os estudiosos dele, entendem que é na perspectiva da oração contemplativa, que não é a oração que a gente conhece, que é a oração verbal, oração vocal, ou oração mental, que é aquela que a gente tem um discurso, né? Uma fala dirigida a Deus. É uma oração que tem uma diferença, a gente vai trabalhar em cima dela aqui, porque ela é muito importante para a gente chegar à contemplação. Em vários livros dele, né, do Merton, ele vai falar dessa dimensão de autoesvaziamento, ou dimensão kenótica, em grego, do que ele chama de oração contemplativa, pela qual a presença de Deus chega a uma pessoa que se desprendeu de tudo que não é Deus. Palavras, pensamentos, sensações, né? Merton empreendeu essa busca com muita dificuldade e, em 1956, no diário dele, ele vai dizer assim: ensina-me como ir para aquele país que está além de cada palavra e de todo nome. O que Merton está traduzindo aqui a sua angústia, né? Ele está pedindo, Senhor, me ajuda, né, a chegar a esse lugar, né, que está muito além das palavras humanas, né, que está muito além daquilo que a gente pode nomear. Me ajuda a chegar nessa terra desconhecida, né, que é a tua terra, né, que não é a terra construída pelos humanos, é a terra de Deus. E ele fala pouco sobre como ele conduz essa oração contemplativa, mas a gente tem alguns elementos que nos ajudam a pensar aqui. Como é que ele diz que ele faz? Ele diz assim, é para ficar quieto, esperar e atender a ele, Deus, né? Descansar em sua presença, como se a nuvem na qual o encontro, obscuramente, fosse o veículo, o navio que deve me levar até lá. Não desejo nada mais do que um contato com ele, na obscuridade. Não faça perguntas, não tente apressá-lo, não tenha opiniões, não escolha o próprio caminho, esteja com ele e deixe que ele faça o resto. Então, Merton está falando de uma experiência na qual ele se coloca diante de Deus, né, sem perguntas a serem respondidas, sem apressar que Deus mande alguma mensagem para ele, sem uma opinião formada de nada, aquela tentativa de esvaziar a mente para deixar para trás tudo aquilo que nos chumba a terra, os nossos conceitos, preconceitos, ideias, estarmos diante, efetivamente, daquilo que para nós é o ignorado, né? Que é o incompreensível, que é Deus. Então, com isso, ele vai dizer que a minha oração é, então, uma espécie de louvor que surge do centro do nada e do silêncio. Se ainda estou presente eu mesmo, reconheço isso como um obstáculo, sobre o qual nada posso fazer, a menos que ele remova esse obstáculo. Ou seja, se ele se dá conta que ele está ali, diante de Deus, mas pensando, processando informações, analisando, raciocinando, né, isso já é um empecilho para ele conseguir perceber essa presença de Deus. Se ele quiser, ou seja, se Deus quiser, pode então fazer com que o nada pareça a si mesmo um objeto e permaneça um obstáculo. Essa é a minha maneira comum de oração ou meditação. Não é pensar em nada, mas uma busca direta da face do invisível, que não pode ser encontrada a menos que nos percamos naquele que é invisível. Porque
a oração vocal, que Merton estimula que a gente faça, né? Ele não é contra nenhum tipo de oração, mas a oração vocal, em que eu me dirijo a Deus, eu sempre estou me colocando aqui e Deus lá, né? Se eu estou falando com Deus, né, eu estou me separando dele de alguma forma. E estar diante de Deus sem pensar absolutamente nada é a possibilidade que se tem de ter algum tipo de integração, né? E não separação do sujeito e de Deus. Então, finalizando aqui, para a gente entender um pouquinho melhor, a oração contemplativa é, de certa forma, simplesmente a preferência pelo deserto, pelo vazio, pela pobreza. Somente quando somos capazes de deixar ir tudo dentro de nós, todo o desejo de ver, conhecer, saborear, experimentar a presença de Deus, nos tornamos verdadeiramente capazes de experimentar essa presença com a convicção e a realidade avassaladoras que revolucionam toda a nossa vida interior. Em outras palavras, o verdadeiro contemplativo não é aquele que prepara sua mente para uma determinada mensagem que quer ou espera ouvir, mas que permanece vazio porque sabe que nunca pode esperar ou antecipar a palavra que transformará suas trevas em luz. Então, se nós queremos seguir essa espiritualidade contemplativa, né, a gente não está ali na ansiedade de que Deus fale alguma coisa conosco, de que eu veja a luz, de que eu veja algum sinal, de que eu tenha algum insight, né? Eu estou ali diante de Deus para o que Deus quiser fazer naquele momento ali, mesmo silenciar-se, né? Então, eu me arrisco aos desejos de Deus para mim, ainda que possam, naquele momento, o desejo de Deus ficar completamente em silêncio diante de mim. Então, o que a gente pode pensar dessa forma de oração citada por Merton? É uma oração pouco povoada de palavras, pouco povoada de pensamentos e de imagens, pressupõe um despojamento de si, uma disponibilidade e um abandono à vontade de Deus. Significa sair do protagonismo de quem leva a Deus pedidos, louvores e agradecimentos, ou que fazem elaborações reflexivas, que são muito apropriadas na oração vocal e mental, para deixar que a sua voz, ou seja, a voz de Deus, se manifeste, ou não, já que aqui o protagonismo é de Deus, o que sempre dará imprevisibilidade a essa experiência de oração. Então, aqui que nos remete essa forma de orar, né? Duas formas muito modernas de oração contemplativa, que é a meditação cristã, conforme orientada por John Main, e a oração centrante, conforme orientada por Dom Thomas Keating, né? Que são duas expressões modernas de oração contemplativa e que vem se difundindo muito, né? No Brasil nós temos inúmeros grupos de meditação cristã, inúmeros grupos de oração centrante, grupos que se reúnem exatamente para, após um debate de ideias, uma partilha sobre determinados textos, ficar em silêncio durante 15 a 20 minutos, procurando entregar-se a Deus, abandonar-se diante de Deus, evitando todo e qualquer pensamento. Essas duas orações contemplativas, tanto a meditação cristã quanto a oração centrante, elas têm raízes lá atrás, nos padres do deserto, século IV, V, depois de Cristo, e na célebre oração do coração, né, que tem palavras, sim, nessa oração, mas são mínimas, mas que são usadas exatamente para expulsar pensamentos. A gente fica preso a uma palavra ou a um mantrazinho que nos ajuda a expulsar, que eu me prenda a um pensamento, uma preocupação, uma lembrança do passado, uma preocupação com o futuro, etc. Então, finalizando, né, chegando pertinho aí do nosso fim, mas a gente tem ainda o bloco dos contemplativos urbanos, mas fechando essa parte do bloco da peregrinação, a gente tem, resumidamente, algumas dicas de Merton, né? A dica do silêncio. Então é importante a gente lembrar que Merton passou uma boa parte da sua vida monástica em silêncio e solidão. É bom lembrar, para quem não conhece a biografia dele, que de 65 até 68, né, que são seus 3 últimos anos de vida, ele passa a morar, então, nessa pequena casinha, vou até mostrar para vocês os slides daqui a pouco, que fica nas cercanias lá do mosteiro, ao qual ele pertencia, e ele vai aproveitar esses 3 anos para exercitar muito o seu silêncio, exercitar muito a experiência de solidão. Não no sentido de amargura, mas no sentido de ter uma disponibilidade maior para perceber Deus na sua vida.
Então, a experiência de solidão, né? Eu acabei de falar aqui para vocês, de 65 a 68, ele passa a viver sozinho, nessa pequena casa a cerca de 1 quilômetro da abadia. Merton recomendava, né, e viveu muito caminhadas na natureza, então a natureza era muito importante para Merton nesse seu autocentramento. Os diários que Merton escreveu são cheios de relatos sobre os passeios que ele fazia ao ar livre, então ele tem inúmeros relatos no diário falando da cor do céu, falando do pássaro que estava ouvindo, da cerca que estava quebrada, e deve ter sido por conta de algum alce que passou por ali, enfim. Então, Merton ele tinha uma fascinação muito grande pela natureza, ele via Deus presente na natureza. Então, as caminhadas para ele eram muito importantes. A oração, então vimos um bom bloco aí sobre a questão da oração. Então, Merton até tirava o tempo de sono, acordava às vezes 1 hora mais cedo, para poder orar mais e ter maior intimidade com Cristo. A meditação, né, a meditação no sentido de reflexão, né, no sentido de ler textos, especialmente textos bíblicos, e ter insights a partir deles. Então, Merton foi um grande leitor da Bíblia, uma pessoa que refletiu muito em cima dos textos da Sagrada Escritura. A contemplação, falamos bastante aí, que é esse estado de silêncio de pensamentos, um abandono absoluto a Deus e a sua manifestação dentro de si, no interior do ser. Leituras, né? Merton era um devorador de livros, né? Ele lia sobre tudo, material religioso, romances, poesia brasileira, inclusive ele chegou a ler, conheceu alguns poetas brasileiros que ele gostava bastante. E também um ativismo, um trabalho social, né? Merton, embora estivesse na clausura, né? Passou a vida, esses 27 anos finais dele na clausura, saiu 2 vezes só, ou 3, provisoriamente, mas ele manteve uma interação com o mundo por meio dos livros que ele escrevia, né? Que alcançava inúmeros leitores, por artigos que ele escrevia para jornais e revistas, por cartas, né? Então, já falamos lá no início que Merton teve uma correspondência muito vasta, com inúmeros intelectuais da sua época, e a luta pelo engajamento pela não violência. Então, Merton, a despeito de estar na clausura, né, ele teve uma inserção social, um ativismo social bastante significativo em relação a causas que para ele eram muito relevantes. Então, esse é mais ou menos assim, a experiência de Merton no sentido de abandonar cada vez mais o seu falso eu, e, em contrapartida, trabalhar pelo seu verdadeiro eu, guiar-se pelo seu verdadeiro eu. Essa é a casinha onde ele morou, então, nesses últimos 3 anos de vida dele, e ele ficou tão emocionado, tão feliz quando ele passou a viver essa experiência de vida, que ele vai escrever no diário dele isso aqui, olha, eu, irmão Louis Merton, Louis era o nome religioso dele, né? Louis Merton, solenemente professo, monge da abadia de Nossa Senhora de Getsemane, tendo completado 1 ano de provação na vida solitária, comprometo-me a passar o resto da minha vida em solidão, na medida em que minha saúde permitir. Então, ele faz meio que uma declaração para si mesmo, né, da sua alegria e do seu compromisso de que ele passaria o resto da vida em solidão, procurando aprofundar esse autocentramento, essa relação com Deus. E aí, para a gente finalizar mesmo, né, esse bloco é rapidinho, é mais uma reflexão em cima do que a gente acabou de ver. Vejam quantas demandas, né? Quantas coisas, que campo vasto de novas experiências nós podemos ter para avançar em direção ao nosso verdadeiro eu. Mas, ao mesmo tempo, que é muito estimulante olhar todo esse campo, todo esse universo de coisas que nós podemos fazer e mudar com isso, né? Por outro lado, a gente para e pensa, mas na nossa vida tão agitada, né, de novo, nossa vida de multitarefas, de pessoas demandadas para inúmeras coisas, para nós que fazemos várias coisas simultaneamente, lemos vários livros simultaneamente, né? Dirigimos ouvindo uma música ou atentos a alguém falando ao celular, ou seja, a nossa vida agitada de hoje, né, isso não fica muito complicado? Uma coisa é a experiência de quem se enclausurou no mosteiro, né? Outra é a experiência de cada um de nós que tem essa vida agitada, com esposa, com marido, com filhos, né? Com pessoas que dependem de nós. E, de fato, Merton não era iludido com relação às limitações que o nosso estilo de vida cria para nós termos essa vida e essa espiritualidade contemplativa. Então, ele sabe disso, ele sabe que é bem mais difícil. Mas ele diz assim,
adaptações precisam ser feitas. Ainda que a gente não vá ter os mesmos resultados de uma dedicação completa, como ele procurou fazer, essas adaptações são necessárias para a gente ter o mínimo, né? E ele vai trazer, então, algumas poucas dicas que vale a pena a gente pensar. Então, ele vai dizer, pensem na essência do que ele quer dizer, não necessariamente cumprir rigorosamente da forma como ele coloca, mas na essência vamos tentar entrar no espírito que Merton recomenda que nós reflitamos. Então, ele vai dizer, reduza o contato com a vida social e as obrigações mundanas que envolvem prazer, conforto, recreação, prestígio e sucesso. Abraçar uma vida espiritual de desapego e pobreza. Se for possível, sair de grandes centros urbanos para morar no interior. Mas não sendo possível, buscar oportunidades regulares de contato com a natureza. Então, aqui a gente vê algumas ideias-chave importantes, né? Ou seja, vão diminuir o tempo que a gente ocupa a nossa agenda com recreação, com lazer, né? Ou com esforços para a obtenção de prestígio e sucesso. Então, abraçar essa vida espiritual que a gente quer precisa de desapego, né? E não de apego e trazer novos objetos para a nossa vida. Então, é necessário que a gente procure valorizar desapego e pobreza. Se eu posso sair dessas áreas urbanas, de muita buzina, de muito barulho, de muita agitação, de muito engarrafamento, ótimo. Mas se eu não posso, procura colocar na agenda alguns deslocamentos em que eu saia um pouco para o campo. Ainda que o campo não seja a 50 quilômetros de onde eu moro, seja talvez uma praça arborizada, né, em que eu possa pelo menos olhar melhor o céu, olhar melhor a cor das árvores, ver que é outono, que as folhas estão caindo, enfim. Contemplar a natureza viva se movimentando ao meu redor. Então, são adaptações, né, que a gente precisa fazer e pensar. Outra dica dele, aprender a lidar com aquilo que povoa a nossa rotina. A lidar com o quê? Com barulho, com a agitação, com a multidão, com a falta de tempo, com a mentalidade mundana, que nos cercam de todos os lados. Se necessário for, acordar mais cedo, olha só, às 4 ou 5 da manhã, quando a cidade ainda dorme, para experimentar algo da paz da solidão. Na mesma lógica, preferir as missas da manhã às da noite, por serem mais sóbrias e austeras. Então, vejam, nada disso deve ter aquele caráter superegóico de faça deste jeito, né? Isso está muito longe da reflexão de Merton. Mas a essência disso é muito interessante, né? Ou seja, Merton está nos recomendando que a gente procure experimentar o que são momentos de silêncio, momentos de paz. Nem que eu precise acordar, né, mais cedo do que eu acordo, naqueles momentos em que você abre a janela, olha para fora e tudo é silêncio. Esse silêncio é importante ser experimentado. Esse silêncio nos favorece o mergulho interior. Então, eu preciso fazer adaptações. Minha rua é barulhenta, mas tenta contemplar a tua rua em momentos em que ela não é barulhenta, né? Até a questão das missas, né? Fala assim, eu fico pensando na missa de domingo, 7 horas da noite, aquelas missas mais cheias de pessoas, missas mais caprichadas, né? Merton fala assim, dá uma olhadinha naquela missa que é menos prestigiada, vai menos gente, não tem muita pompa, não tem muito... Porque tenta se aproximar da simplicidade da liturgia, né? Para ver se, de alguma maneira, toca mais profundamente o teu coração. É isso que Merton está dizendo para a gente. E, por fim, ele vai dizer, ressignificar os domingos. Ao invés de servirem para descansar, devem ser usufruídos como oportunidade para recolher pensamentos, tomar distância da vida profissional, experimentar a paz que ultrapassa todo entendimento. Se somos leigos, ou seja, não somos religiosos, devemos aceitar que nossa vida de oração será mais pobre, mas não menos dedicadas a Deus, se cumprirmos com fidelidade nossos compromissos seculares, como chefe de família, profissionais e cidadãos. Se somos casados, devemos testemunhar o mistério de Cristo no matrimônio, imprimindo um caráter específico de contemplação no exercício do amor conjugal. Então, Merton está nos estimulando a olhar as nossas experiências, né, de pessoas que vivem uma vida secular, em que a nossa espiritualidade pode ser traduzida, desenvolvida, né, e fortalecida exatamente pela qualidade com que a gente vivencia essas nossas experiências de leigos, né? E, como eu queria complicar, eu já trouxe 2 dicas do Shannon, né, que é aquele especialista em Merton, em que ele vai dizer assim, e também dá as suas contribuições, e aí dá 2 sugestões. Primeiro, manter vivo dentro de nós um sentimento de imanência divina, aprofundar nossa consciência
da presença de Deus como fonte e base em tudo, em todos os lugares, em qualquer realidade. Então, aprofundar nossa consciência de Deus presente, né, como fonte e base de tudo, em todos os lugares, em qualquer realidade. Ao entrarmos em contato com a criação de Deus, devemos ter a consciência de que estamos entrando em contato com Deus. Então, é exercitar a experiência de ver Deus na sua própria criação. E, por último, construir comunidades, especialmente pequenas comunidades, que nos permitam partilhar uns com os outros as nossas esperanças e sonhos, alegrias e tristezas. Ou seja, é criar o corpo de Cristo, formar o corpo de Cristo em pequenas comunidades, em que a gente possa falar da nossa sombra, com confiança, porque sei que os amigos vão ouvir, né, no sentido positivo de nos ajudar e não de saber dos meus segredos, né? Então, tem círculos pequenos de confiança em que esse corpo de Cristo que a gente forma, né, vai nos ajudando a nos conhecer, né, naquilo que a gente precisa trabalhar em nós, nosso superego, nossa persona, nossa sombra, né? Então, essas comunidades são vitais, são importantes para que a gente consiga avançar. Porque eu vou ver que eu não estou avançando sozinho, né? Eu avanço junto com outros. Eu dou as mãos a pessoas que pensam como eu e que querem o mesmo objetivo. Então, a gente vai finalizando, trazendo uma oração de Merton para nós, em que ele vai dizer assim: o nosso verdadeiro caminho na vida é interior. É uma questão de crescimento, de aprofundamento e de uma entrega cada vez maior à ação criativa do amor e da graça em nossos corações. Nunca foi tão necessário responder a essa ação. Oro para que possamos todos fazer isso com generosidade. Deus abençoe vocês. E eu finalizo aqui o nosso curso com a frase que Merton, a última frase que Merton coloca no seu livro A Montanha dos Sete Patamares. Lá Merton escreve assim, ao terminar o livro, aqui termina o livro, mas não a busca. E eu queria dizer para vocês assim, aqui termina o curso, né, mas não a busca de cada um de nós, que tem que ser individual, singular, né, sempre assessorada por amigos que têm os mesmos desejos que nós temos de crescimento espiritual, né, mas entender que essa busca ela vai seguir a nossa vida toda, né? A nossa busca está além do livro, está além das lives, está além do curso, né? Está além até de nós mesmos. Então, com isso, a gente finaliza pontualmente às 9, sem tempo para perguntas, mas conseguimos dar conta aí do conteúdo todo. E agradeço muito a atenção, o carinho, né, os coraçõezinhos que vocês foram colocando aqui, certamente muito estimulante para mim. Devolvo para você, Jailson. Da última vez, ninguém fez pergunta nenhuma. Acredito que também a gente não precisaria ter esse momento aqui, que eu fico preocupado com o horário de vocês, né? Eu, por minha conta, eu finalizo aqui a nossa participação e devolvo agora para o nosso querido Jailson. Muito obrigado, Nilson, por sua belíssima explanação. De minha parte, se alguém quiser fazer um comentário, uns 5 minutinhos aí, eu acho que a gente pode fazer. Não sei que você tem algum compromisso aí, alguma coisa. Teve uns comentários que eu gostaria de ler só, Nilson. Ok. Durante a sua fala, a Regina falou assim: Nilson, de certa forma, você está trazendo um alinhamento com os exercícios espirituais de Santo Inácio. Ordenar os afetos desordenados para então buscar e encontrar a vontade de Deus. Muito bom essa reflexão, porque tem total correspondência com isso, né? Eu preciso trabalhar os meus afetos desordenados. Do contrário, eu não consigo dar voos mais altos. Perfeito. Legal. Depois a Valquíria fez uma pergunta, não sei se você vai conseguir entender. E como fazer essa integração da sombra? Aí eu não sei. Então, na verdade, assim, a gente está, como eu falei no início, né, a gente está falando de coisas muito profundas e que exigem a nossa vida inteira, né, exercício na nossa vida inteira. A psicoterapia ajuda muito nisso. É verdade que nem todos podem fazer a psicoterapia, mas minimamente com pessoas de muita confiança é possível que a gente tente enxergar em nós coisas que a gente procura esconder. Integrar sombra, assim, linhas muito gerais, tá, pessoal? Super simplificando, né? Você minimamente admitir que você tem dentro de si próprio determinados desejos que te assustam,
vontades que te envergonham, impulsos muito primitivos, às vezes, até de reagir de maneira violenta em relação a determinadas situações frustrantes. Enfim, nós temos uma série de sentimentos, né, pensamentos e desejos que, por não se coadunarem com o que a gente gostaria de ser para os outros, a gente procura negar que eles existem. Então, assim, o primeiro passo é admitir esses elementos. Se está inconsciente, né, se estão inconscientes, apenas o outro que vai conseguir sinalizar isso para mim. Por isso que a ajuda psicoterapêutica ela é muito oportuna nessa situação. Mas, assim, de novo, se eu não tenho um psicólogo, não tenho um psicanalista que me atende, né, em todo momento eu recebo feedback das pessoas. Né? As pessoas me dizem, nossa, mas você está muito agressivo, você está muito isso, você é muito aquilo, enfim. De um modo geral, a gente nega. Então, um primeiro passo que pode nos ajudar, né, a fazer o trabalho de integração da nossa sombra é levar em consideração as coisas que falam sobre nós, os feedbacks que nos dão sobre comportamentos que a gente não consegue enxergar em nós mesmos, mas 2, 3, 4 pessoas veem. Né? Eu preciso levar a sério esses feedbacks, porque eles não estão vindo do nada, né? Estão vindo de determinadas exteriorizações, né, que eu venho fazendo no meu comportamento, na minha fala, que ainda que inconscientes, os outros estão vendo. Então, o primeiro passo para a integração da sombra é me dar conta de que eu tenho determinadas questões em mim que eu preciso admitir. E uma vez admitida, né, eu preciso ver como é que eu lido com isso, né, como é que eu lido com essa agressividade, né, o que precisa ser expressado, né, será que eu estou tendo muita dificuldade de expressar minha contrariedade e eu estou reprimindo isso em mim? Né? Como é que eu consigo expressar um pouco mais o que eu estou sentindo, a minha frustração, a minha tristeza, a minha revolta, mas de uma maneira que não seja violenta? Então, aos pouquinhos, né, admitindo determinadas características do meu comportamento, eu vou vendo formas socialmente viáveis deles se exteriorizarem no meu dia a dia, no meu cotidiano. Né? Mas, de novo, né, pessoal, assim, esse é um trabalho para a vida inteira. Né? Para quem está em terapia, são anos e anos, para quem não está, pode também ser anos e anos, mas sempre há material para a gente poder ir identificando e procurando outras maneiras de lidar com a sombra. Acho que é o que eu poderia dizer sobre isso, nesse pouco espaço de tempo que a gente tem. Ok, muito obrigado, Nilson. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Karen, por favor, pode abrir seu microfone, fazer seu comentário. Boa noite. Não é nenhuma pergunta, na verdade eu gostei muito da palestra, mas eu quero agradecer, Nilson, sua presença completa. Você foi interrompido 2 vezes e você se manteve totalmente presente. Agradeço muito isso, porque Obrigado. É um esforço e um desejo de estar aqui, né? Então, assim, não desviar por conta de nada disso foi excelente. Muitíssimo obrigada. Obrigado pelo seu comentário, Karen. Ok. Então, Nilson, muitos agradecimentos, e nós também, em nome da Editora Vozes, aqui falo de toda a empresa, quero muito agradecer a você por ter preparado esses belíssimos encontros. Agradeço também a Associação Thomas Merton, que já é nossa parceira aí de longa data. A gente também quer, de maneira muito fraterna, agradecer a participação e a presença da associação junto conosco. Peço para vocês ficarem novamente atentos aos seus e-mails, que eu vou enviar o certificado, mais algumas outras informações. Eu não sei se algumas pessoas estão falando de participar da Thomas Merton, alguma coisa, mas se alguém quiser colocar os endereços, dos cursos, ok, tá, beleza. Mas se quiser também, pode procurar a Associação Thomas Merton nas redes sociais lá também, que vocês vão encontrar, e tem uma rede muito legal com ótimos conteúdos. Muito obrigado pela presença de todos, e até a próxima, gente. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Leiam o livro.